Vou começar esse episódio falando algo a respeito do Fluminense que talvez você não tenha observado nesse Super Mundial. Fluminense, na minha opinião, é o clube brasileiro que mais tem chance de chegar em uma quartas de final. Você ouvindo isso pode até parecer absurdo, mas cara, assiste esse episódio que eu já vou te explicar. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos dos seus grupos de WhatsApp. Dá o like, velho, se inscreve aqui, meu irmão, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos. Depois eu falo o que aconteceu na final do Mundial de 23 com o Fluminense. Continua assistindo aí o episódio. Mas se inscreve aí, cara, dá o like, porque qual que é o episódio de hoje? Fluminense no Super Mundial de Clubes da FIFA. Chegamos, galera! Esse é o 32º episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial. Falamos de todos os clubes e finalmente, há 2 dias do Super Mundial, estamos terminando com o último clube, o Fluminense. Pra você que torce pro Fluminense, meu amigo que tá assistindo esse canal, saiba que eu tenho o maior respeito pelo seu clube. Eu simpatizo com o Fluminense no futebol carioca. Um clube mais do que centenário, como a maioria dos clubes do Brasil, surgiu em 1902. E o Fluminense, no início aí da carreira dele, ele foi o rei do Campeonato Carioca, superando o Flamengo, superando o Vasco, superando os clubes cariocas, já ganhando uma porrada de Campeonato Carioca aí nas primeiras décadas de 1910, 20 e 30. Mas, como eu sempre falo, esse canal aqui é de Mundial e a gente tem que focar na Libertadores e no Mundial de Clubes. Mas só para fazer um resuminho aqui dos títulos, antes que eu me esqueça, o Fluminense tem 33 campeonatos carioca, ele é tetracampeão brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil e tem uma Libertadores da América. Os 2 títulos do Fluminense de maior expressão foram os 2 primeiros campeonatos brasileiros, 1970 e 1984. Teve a lendária vitória no Campeonato Carioca com o Renato Gaúcho no início da década de 90, mas o Fluminense ele teve um gap no futebol brasileiro a partir de 2007, quando o Renato Gaúcho assume e começa a treinar o Fluminense, ganhando a Copa do Brasil de 2007 em cima do Figueirense. Fluminense esse de Conca, de Aroca, de Washington, de Thiago Neves, cara. E obviamente esse clube ele estava pronto para ir para a Libertadores e permanecendo no Fluminense após ter ganhado a Copa do Brasil, Renato Gaúcho vai vencendo a Libertadores e chega na final da Liberta de 2008 contra a LDU. Cara, se você é da minha época e lembra dessa final, foi insana. A LDU ganha de 4-2 no jogo de ida. Thiago Neves e Conca fazem o gol na casa da LDU. No jogo de volta no Maracanã, aos 6 minutos, meu amigo, a LDU abre o placar. Então no agregado estava 5-2. E aí, meu amigo, Fluminense busca e o Thiago Neves faz um hat-trick. Busca o resultado e mete 3 gols dentro do Maracanã e leva a disputa para pênalti. Cara, eu me lembro de estar assistindo. Cara, eles fizeram 3 gols, estava 5-2 no agregado. O Thiago Neves estava com a setinha vermelha do Pro Evolution Soccer, ele foi pra cima e levou o Fluminense à disputa de pênaltis. Mas aí, velho, triste dia. Mas aí o Fluminense perde dentro do Maracanã na disputa de pênaltis por 3-1, com Conca errando, Thiago Neves errando, Washington errando pênalti. Cara, que desastre que foi 2008, cara. Renato Gaúcho quase. E foi um Mundial em que a LDU foi para a final contra o Manchester United e o Manchester ganhou de 1-0, não foi um jogo muito bonito. Também isso daí com certeza vai ser tema para um outro episódio nosso. O Fluminense ele ganha o Brasileiro em 2010, logo depois do Flamengo, e ganha em 2012. Mas esse canal é de Mundial, meu amigo. E vamos diretamente ao ano de 2023, porque nesse período o Fluminense nunca mais havia chegado numa final de Libertadores. E aí em 2023 o Fluminense, com o seu futebol do dinizismo, regido pelo técnico Diniz, jogo posicional, grande posse de bola, chega à final então da Libertadores contra o Boca Juniors, meu amigo. Boca que havia eliminado o Palmeiras. Não era um Boca muito forte, era um Boca que muitos críticos falavam que a gente nem acreditava que tinha chegado na final. Quem dirá Palmeiras perder para aquele Boca. É porque o Palmeiras é freguês do Boca, né, na Libertadores. Isso a gente já aceitou, né? Vamos abrir um parênteses aqui. O Fluminense era considerado um time velho perante a crítica futebolística brasileira, e isso incomodava muito, principalmente Felipe Melo, que era um dos antigões, Marcelo, que apesar de antigo jogou muito, Ganso, que é considerado também velho, o próprio Cano, mas Diniz vai lá e o Fluminense ganha de 2-1 com gol de Cano e gol do John Kennedy,
que tá no Pachuca no Super Mundial, tá? Vamos lembrar disso daí. Uma vitória, assim, pros antigões do Fluminense levantarem o seu primeiro caneco da Libertadores. E aí o Fluminense se classifica pro seu primeiro Mundial e a última edição do Mundial de Clubes com 7 times, com quartas de final, semifinal e final. O Fluminense bate o Al-Ahly por 2-0 e chega na final contra quem? Manchester City, de Pep Guardiola. Cara, assim, o que eu vou falar pra vocês? A formação do Manchester City que estava destruidora. E detalhe, jogaram sem Haaland na final desse Mundial. Eu tava botando fé, galera. Eu tava botando fé que o Diniz pelo menos conseguisse prender a bola, assim como fez no jogo. Mas aos 45 segundos do primeiro tempo, Marcelo vai tirar uma bola, tira a bola para a intermediária, o Manchester City chuta a bola de longe, o goleiro Fábio defende e aí sobra para Julian Álvares abrir o placar. Beleza, 1 minuto de jogo, 1-0 pro Manchester City. Mas aí o Fluminense começou a jogar, começou a prender bem a bola, o Manchester City marcando pressão com 2 atacantes e mais 3, uma linha de 3 atrás, cobrindo ali essa escapada de bola. Inclusive, isso é tema de um podcast que o pessoal mete a boca que o Diniz se orgulha disso. Eu acho que tem que se orgulhar sim, tá? De ter conseguido prender a bola com o City. Mas aí na sequência, o Manchester City faz o segundo gol também contra. O Fluminense teve algumas chances, mas aí vira o segundo tempo. Fábio pega muito nesse jogo. Eu vou soltar um vídeo aí em breve a respeito das melhores defesas em finais de Mundial de Clube. E olha, o Fábio trabalhou, hein? Top 10, pelo menos o Fábio fica, porque pegou muito nessa final. Mas aí o City passa o carretel e mete mais 2, fechando o caixão com o Phil Foden, 4-0 em cima do Fluminense. Cara, assim, não tem o que falar, né? O Fluminense vai para a Libertadores 2024, mas é eliminado pelo Atlético Mineiro e não se classifica para a Libertadores de 2025, e sim para a Sul-Americana. Esse é o cenário atual do Fluminense. Por conta do título da Libertadores de 2023, o Fluminense se classificou para o Super Mundial e foi sorteado para o Grupo F. Que grupo que é esse? Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD. E vamos falar a verdade, Fluminense? Tá ótimo pra vocês, Fluminense, esse grupo. Esse grupo é um grupo totalmente acessível para vocês passarem para as oitavas de final. O Borussia Dortmund estava na Champions League jogando muito bem, mas foi eliminado. No Campeonato Alemão estava mal, mas conseguiu se classificar para a Champions League no final. Ele está a quase 8 jogos, se eu não me engano, invicto. Então é um time que tem que se respeitar e o que eu acredito que o Fluminense não aguente. Mas Mamelodi Sundowns e o Ulsan HD, eu acredito que o Fluminense tem totais chances de ganhar. Mamelodi Sundowns chegou agora na final contra o Pirâmides, final da Champions Africana, perdeu e foi pra cima, jogou muito, tá? O Fluminense tem que tomar cuidado. O Sangade é time coreano, não é time fácil, mas pelo elenco que o Fluminense tem, eu acredito que seja possível o Fluminense passar. Tá em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, inclusive ganhou do Internacional, que pra mim é um time que vai causar trabalho na Libertadores pro Flamengo. Fluminense bateu no Internacional e tá em 6º no Campeonato Brasileiro. É o líder do seu grupo na Sul-Americana e venceu o Once Caldas por 1-0 no último jogo. Então assim, o Fluminense com o Renato Gaúcho, eu tô sentindo que tá jogando bem. Diferente do Fluminense que tava com o Mano Menezes, que parece que o pessoal esqueceu. E pra mim, o Renato Gaúcho é um excelente treinador. Eu já falei no episódio aqui do Flamengo, tá? O pessoal crucifica ele por conta da final da Libertadores contra o Palmeiras. Eu acho o Renato Gaúcho um bom treinador, já levou o Grêmio na final do Mundial de Clubes em 2017 e já venceu o Mundial em 83, né? Então esse canal tem muito respeito pelo Renato Gaúcho. E por que eu disse no início do vídeo que o Fluminense tem uma maior chance de ir longe? Porque o Fluminense, se ele se classifica para as oitavas de final, ele vai pegar alguém do grupo E. Ou ele pega a Internacional de Milão, ou ele pega o segundo lugar, que pode ser River Plate, na minha opinião, ou Monterrey. Internacional de Milão trocou o técnico agora é o Kivu, campeão com a Internacional do Mundial em 2010. É um bom treinador romeno, mas é um treinador recente. River Plate de Galhardo. Mas aí, meus amigos, entre Inter de Milão e River Plate, ou até talvez um possível Monterrey, que também demitiu o Demichelis e que agora também está começando a engrenar, eu acredito sim que o Fluminense tem chance de chegar nas quartas de final, principalmente dependendo de qual será o confronto das oitavas, levando-se em conta que ele pode ter um adversário duro, mas não é assim, digamos assim, certeza que ele pegue, por exemplo, uma Internacional de Milão. Por isso que eu falo para vocês, tudo vai depender de como o Renato Gaúcho vai mexer essas peças que ele tem. Vamos falar do elenco do Fluminense. O Fluminense ele mantém alguns jogadores do elenco de 2023, campeão da Libertadores. Cito, por exemplo, Paulo Henrique Ganso. Cito, para mim, um dos melhores jogadores do Fluminense, o John Arias. Cara, seleção colombiana. Esse cara, para mim, ele é o melhor do Fluminense hoje em atividade, cara. John Arias pode desequilibrar esse Mundial, tá? Presta atenção nesse jogador. O colombiano Kevin Serna, que já meteu gol nos 2 últimos jogos.
É um bom atacante, joga pelo lado esquerdo do Fluminense. Eu vi os últimos jogos, esse moleque é bom. O volante que também está chamando a minha atenção, Matheus Martinelli. Para mim também mete gol, é um bom defensor. Renato Gaúcho tá encaixando muito bem ele nos jogos. Contra o Secadas ele jogou muito bem, inclusive contra o Internacional. E para mim, né, o pilar da zaga que é o Thiago Silva, meu irmão, né? Que já foi campeão mundial com o Chelsea, já passou por PSG. E com certeza é a pedra fundamental ali da zaga, meu amigo. Você tem Thiago Silva, então... Eu tô vendo muitas críticas da galera falando que o Fluminense não tem chance, não sei o que lá. Galera, pegou um grupo que é totalmente acessível e eu acredito que dependendo pode chegar nas quartas porque tem um elenco bom e um treinador muito bom. O Fluminense, ele jogou o último jogo contra o Internacional num 4-3-3, mas ele também estava jogando num 4-2-3-1. Eu cito aqui as formações dos clubes pro Super Mundial, mas eu acredito que esse Super Mundial ele vai ter muitas variações táticas, porque cada também adversário, porque depende de cada time que você vai enfrentar, o treinador tem que mexer, né? E o Renato Gaúcho vai ter que mexer. Mas a tática, a última tática utilizada que eu acredito que foi muito boa e que ganhou do Internacional foi um 4-3-3. Então assim, galera, eu acho que o Fluminense pode surpreender. Ele abre o Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund. Então é fundamental ele já conseguir um empate nesse primeiro jogo, porque daí ele vai tranquilo para tentar buscar os 7 pontos, né? 3 pontos nos próximos 2 jogos. O segundo contra o San HD e o terceiro finalizando contra uma Mamelodi Sundowns. Nossa, galera. Cara, esse Mundial promete, meus amigos. Esse Mundial promete, cara. Fluminense pode surpreender, galera. Fluminense pode surpreender. Eu tô sentindo que o Fluminense pode surpreender nesse Mundial. É sexto sentido, cara. E todo mundo tá olhando pra Palmeiras e Flamengo, principalmente. Botafogo já... Botafogo vai ser eliminado porque é um grupo super bombado, eu acredito também. A Fluminense, ninguém tá dando muita bola. Cuidado! Nesse momento é a hora que eu dou a nota para o time. 1 fraco, 2 regular, 3 forte, 4 super bombado. Levando-se em conta que o Fluminense já chegou numa final do Mundial de Clubes, levando-se em conta da classificação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, infelizmente não está disputando o Mundial de Clubes, mas também levando-se em consideração aí os últimos jogos, o seu desempenho e o elenco que eu já citei. O Fluminense é um time nota 2, é um time regular que pode surpreender nesse Mundial. Não considero ele no espectro do Mundial um time forte, mas é um time que vai chamar atenção na minha opinião. Posso estar errado aqui. E o vídeo final, com certeza, é o Fluminense batendo o Al-Ahly por 2-0 na semifinal do Mundial de Clubes de 2023. Vai estar o link aqui na bio. Galera, terminamos, galera. Terminamos. Cumpri com o nosso combinado. Honrei a maratona dos 32 times do Super Mundial, meus amigos. E se você assistiu o vídeo até aqui, cara, se você não for inscrito, se inscreve no canal, cara. Olha toda essa pesquisa. Eu pesquisei os 32 times do Mundial e passei o histórico de todos para você que está assistindo esse vídeo, porque eu sou viciado em Mundial de Clubes. Eu acompanho, como eu disse no início do vídeo, há mais de 30 anos o Mundial de Clubes, para estar destrinchando informação para você, cara. Todas as informações, cara, porque esse Super Mundial, cara, é a primeira vez que a gente tem o campeonato dos nossos sonhos ocorrendo entre os clubes. Então vai, velho, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, dá like e comenta, velho, porque você ajuda no engajamento desse canal. Sabe por quê, velho? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clubes. Até o próximo episódio, antes da estreia do Mundial.